Paguei $9.200 pela festa de aniversário dos meus pais. Tenda, flores, buffet completo. Uma semana depois, recebi uma mensagem da minha tia: a propósito, estamos mantendo a lista de convidados bem enxuta. Você não está incluído. Minha mãe ainda completou: não é nada pessoal. Então eu fiz questão de garantir que não fosse mesmo. Cancelei o aluguel da tenda, congelei os pagamentos do buffet e sinalizei o depósito do local. Na manhã da festa, meu pai me ligou 17 vezes. Quando atendi, respondi: isso passou de todos os limites. Todos. Ao longo dos anos, meus pais sempre encontraram novas maneiras de me tratar como um botão de emergência que podiam apertar quando as coisas davam errado. Um pequeno faz-tudo, suporte técnico e conta bancária ambulante, tudo isso reunido em um filho educado e bem-intencionado. Nunca fiz escândalo, nunca enfrentei. Mesmo quando me sentia ousado, eu apenas engolia seco e seguia. Convenci a mim mesmo de que eles simplesmente não percebiam o quanto aquilo era injusto. Mas dessa vez, não. Isso não foi um engano. Não é o tipo de coisa que se faz com alguém sem intenção. Eu gastei $9.200 naquela festa. Isso não é trocado. Não é um favor qualquer. Foi planejamento detalhado, noites em claro comparando fornecedores, fazendo ligações atrás de itens especiais. Fiz isso porque ninguém mais faria. Meus irmãos sumiram assim que se falou em dividir a conta. Minha irmã mandou mensagem: ah, o dinheiro tá apertado. Hipoteca e tal. Meu irmão disse que ia ver o que podia fazer, o que, como todos sabíamos, significava absolutamente nada. Então entrei em ação. Como sempre. Reservei a tenda White High Peak, a mesma que minha mãe me mostrou numa foto do Pinterest, um ano atrás. Encontrei um buffet que oferecia cardápios personalizados e aceitou atender a exigente lista de preferências alimentares do meu pai. Procurei até um florista que me ajudasse com orquídeas azuis, porque ele mencionou uma vez, de passagem, que elas lembravam sua avó falecida. Tirei folga do trabalho para ir a reuniões, negociar preços, enviar depósitos. E não esperava nenhum troféu. Só achei que estaria lá na comemoração. Uma semana antes do evento, veio a mensagem da minha tia, apenas 10 palavras. A propósito, estamos mantendo a lista de convidados enxuta. Você não está incluído. Sem contexto, sem explicação, só um soco no estômago. Fiquei olhando para a tela como se estivesse em outro idioma. Pensei, de verdade, que fosse um engano. Esperei uma correção. Talvez mensagem para a pessoa errada. Mas aí minha mãe apareceu com algo ainda pior: não é pessoal. Estamos só tentando manter íntimo. Espero que entenda. Essa frase quebrou alguma coisa dentro de mim. Não é pessoal. Quantas vezes eu já ouvi isso deles? Quando esqueceram do meu aniversário. Quando convidaram o namorado da minha irmã, com quem ela estava há 2 meses, para uma viagem em família, mas decidiram que eu provavelmente não iria querer ir. Quando só lembravam que eu existia na hora de preencher a declaração de imposto ou quando o controle da garagem parava de funcionar. Eu não respondi. Nem pedi explicações. Apenas abri meu notebook e comecei a fazer ligações. O aluguel da tenda podia ser cancelado com até 48 horas de antecedência. Cancelado. O buffet? Eu havia pago por meio de um serviço com proteção contra disputas e congelamento de fundos. Congelei o pagamento. O depósito do local? Sinalizei o valor, alegando mudança significativa nos termos do evento. O florista já tinha feito o pedido, então, esse eu assumi. E tudo bem. Eu já estava cansado de sangrar por gente que me via como uma ferramenta. Na manhã da festa, meu telefone tocou 17 vezes. Meu pai, depois minha mãe, depois minha tia, depois meu pai de novo repetidamente. Na 18ª ligação, atendi. Ele disse: Peter, que diabos aconteceu? E eu respondi: não é nada pessoal. E desliguei. Depois disso, silêncio. Um silêncio pesado, quase irreal. Fiquei em casa naquela noite, sem arrependimentos, apenas com clareza. Aquilo não foi impulsivo. Foi o resultado de anos.
Anos em que eles achavam que podiam continuar me tratando como uma máquina de vendas que também consertava torneiras e aparecia com orquídeas azuis quando conveniente. Chega! Eu nunca esperei gratidão. Nem mesmo um pedido de desculpas. Mas imaginei, talvez, que eles refletissem. Que percebessem o absurdo de excluir justamente quem bancou a festa. Mas claro que não. Silêncio total. No dia seguinte a festa cancelada, nada. Nenhuma ligação. Nenhuma mensagem. Segundo dia, igual. No terceiro dia, vi. Minha irmã postou algumas fotos tiradas por outra pessoa, provavelmente minha prima Amanda, a única que ainda usa o Instagram como se fosse um blog de receitas. Cliquei nas imagens com uma curiosidade estranha, quase clínica. Sem tenda, obviamente. O quintal parecia nu, exposto. Arrastaram algumas cadeiras da garagem, colocaram uma mesa dobrável com alguns petiscos e uma caixa térmica largada na grama. Reconheci as flores, cravos baratos do supermercado da esquina. Nem arrumados, só jogados dentro de um vaso de vidro, como se alguém tivesse desistido no meio do caminho. Meu pai aparecia no fundo de uma das fotos, de braços cruzados, com cara de poucos amigos. Minha mãe posou ao lado de duas das irmãs, os olhos inchados, a maquiagem visivelmente borrada. Tentaram sorrir, mas a tristeza vazava por todos os cantos. A legenda da foto dizia: uma linda celebração para duas pessoas maravilhosas. E eu não sei o que me atingiu mais, a tristeza constrangedora daquela cena ou o fato de que nenhuma delas teve a decência de me procurar e admitir o que fizeram. Somente no quinto dia, enfim, recebi uma mensagem da minha mãe. Apenas 3 palavras: podemos falar? Sem explicações, sem reconhecimento, só isso. Eu não respondi. No sexto dia, foi a vez da minha tia. Desta vez, a mensagem foi mais longa, um parágrafo inteiro que começava com: normalmente não me envolvo em dramas, e terminava com: espero que um dia você supere essa fase egoísta. Egoísta. Perfeito. Eu banquei as coisas deles por anos. Sabe quantos aniversários eu paguei? Quantos presentes surpresa eu organizei para os meus irmãos porque meus pais nunca sabiam o que comprar? Paguei $2.800 para consertar o telhado no outono passado só porque meu pai mencionou o problema casualmente no jantar e depois me lançou aquele olhar de 5 segundos a mais. Eles estavam tão acostumados a ter meu apoio como garantido, que a simples ideia de não contar comigo agora parecia, para eles, uma traição. Então minha irmã ligou. Foi aí que percebi que o pânico tinha começado. Ela entrou como se fosse gerente de crise em coletiva de imprensa. Disse que o planejamento da festa tinha sido meio confuso, que talvez as coisas devessem ter sido tratadas de outro jeito, mas que eu tinha exagerado. Segundo ela, fui eu quem deixou todos desconfortáveis e humilhei nossos pais. Essas foram as palavras exatas dela. Fiz uma pergunta simples. Se eu não tivesse congelado os fundos, quantas pessoas você acha que teriam me agradecido durante a festa? Ela ficou em silêncio. Depois murmurou algo sobre como nunca foi pelo dinheiro. Foi aí que entendi, eles nunca entenderiam. Para eles, eu não era família. Eu era um prestador de serviço. Alguém que resolvia as coisas, mas que não precisava ser incluído. Eles não precisavam me pagar e isso, para eles, era o suficiente. Então, tomei minha decisão. Silenciosa, mas definitiva, acabou. Chega de me doar para quem só me procura quando está sobrecarregado ou com problemas. Chega de oferecer ajuda para ser apagado dos momentos que realmente importam. Chega de ser útil enquanto fingem que sou dispensável. Na próxima vez que a internet parar, deixem eles ligarem para Comcast. Quando a porta da garagem emperrar, que pesquisem no Google. Eu não sou mais o faz-tudo da família. Não sou o caixa eletrônico. Cansei de ser educado enquanto era explorado. E eu tinha quase certeza de que eles estavam prestes a descobrir o que isso significava de verdade. 2 semanas de silêncio. Isso nunca tinha acontecido antes. Não com a minha família. Geralmente, depois de uma briga ou uma daquelas atitudes passivo-agressivas, eu acabava cedendo. Sempre fui eu quem ligava primeiro, quem pedia desculpas sem dizer nada com todas as letras, quem ajudava no que quer que estivesse insinuando, e fingia que tudo estava normal. Era assim que as coisas funcionavam na minha família,
varrer tudo para debaixo do tapete e seguir em frente. Mas dessa vez, eu não mexi um músculo. Fiquei observando e não demorou muito para tudo começar a desmoronar. A primeira resposta veio em forma de mensagem do meu irmão. Cara, não sei se você ficou sabendo, mas a pia da cozinha da mãe tá dando problema. Água por todo lado. Como se fosse só uma atualização casual. Como se eu fosse querer dirigir 2 horas num sábado e me enfiar debaixo da pia com uma chave inglesa. Ignorei. No dia seguinte, minha mãe entrou em contato. Oi, Peter. A pia da cozinha está vazando de novo. Não é nada demais, mas se você tiver um tempinho. Fiquei olhando para a mensagem por um bom tempo. Depois respondi com apenas 4 palavras. Chame um encanador. Boa sorte. Ela respondeu quase na hora. Eles querem cobrar $350 só para olhar. Você acredita nisso? Não respondi. Alguns dias depois, meu pai mandou uma foto. Mofo crescendo embaixo da pia, daquele tipo que se espalha rápido. Nenhuma legenda. Só a foto, como se isso fosse o bastante para me fazer aparecer e resolver. Mas não. Em vez disso, me sentei no sofá, assisti a um filme, pedi comida por aplicativo. Até comecei a esboçar o projeto de uma pequena estante que eu queria construir. Pela primeira vez em muito tempo, aquela noite era minha. E só minha. Foi então que tudo começou a ganhar ritmo. A porta da garagem parou de funcionar. A impressora não conectava mais ao Wi-Fi. O micro-ondas começou a fazer um barulho estranho. A cada 2 ou 3 dias, uma nova mensagem. Você sabe como consertar isso? Ainda tem aquela ferramenta das calhas. Nenhum pedido de desculpa. Nenhum reconhecimento. Eles só queriam continuar de onde pararam. Mas eu não fiz isso. Nenhuma vez. Engraçado, minha vida melhorou. Passei a ter mais tempo, mais energia. Voltei a trabalhar com madeira. Entrei na academia. Parei de ficar esperando o telefone tocar com alguma emergência disfarçada de liguei só para saber como você está. Até que, numa noite, por volta das 10 horas, recebi uma mensagem de voz da minha mãe. A voz dela estava excessivamente calma, o que sempre significava que ela estava escondendo a irritação sob uma camada falsa de doçura. Ela disse que estavam preocupados por não terem mais notícias minhas, que talvez tenhamos deixado as coisas se estenderem por tempo demais. E então disse: sentimos sua falta. Está na hora de superar esse drama. Você sabe que faz parte dessa família. Reproduzi o áudio 2 vezes. Agora eles sentem minha falta? Agora que o trabalho não remunerado acabou? Agora que os concertos que eu fazia sem questionar começaram a se acumular? Não. Eles não sentiam minha falta. Sentiam falta do faz-tudo gratuito, do solucionador de problemas, da carteira ambulante, do filho que nunca dizia não. Mas agora eu dizia. Dizia não com silêncio, com limites, com espaços que eles não sabiam preencher. E eu ainda não tinha terminado. Passou uma semana desde o áudio. Eu não respondi. Nenhuma palavra. O silêncio voltou. Achei que talvez tivessem recuado, começado a refletir. Mas não. Minha família não reflete. Eles calculam. Foi então que recebi um e-mail do meu pai. Assunto: precisamos conversar. Ele nunca mandava e-mails. Mal usava o telefone, exceto para procurar no Google coisas como saber se uma batata está estragada. Abri o e-mail por pura curiosidade. Era curto, formal, como se fosse para um estranho. Dizia que estavam fazendo algumas atualizações nos documentos de planejamento patrimonial e acharam que seria bom conversarmos antes. Só isso. Uma tentativa vaga de me puxar de volta com a sugestão implícita de herança. Como se mencionar dinheiro fosse suficiente para me fazer correr de volta. Deletei o e-mail sem responder. Naquela mesma noite, recebi uma mensagem da minha prima Amanda. Do nada. Ela disse que queria me perguntar algo, mas não sabia se era apropriado. Aparentemente, minha irmã estava dizendo por aí que eu desisti da festa no último minuto. Que eu estava passando por algo e que todos estavam preocupados com minha saúde mental.
Disse até pra Amanda que eu nunca tinha pago nada, que só me ofereci e depois desapareci. Fiquei olhando pra tela. Essa era a história que estavam espalhando. Então, fiz algo que raramente faço. Respondi com fatos. Enviei para Amanda algumas capturas de tela, as faturas pagas do buffet e da tenda, o pedido do florista, e as mensagens onde fui excluído da festa. Incluí até a frase da minha mãe: não é nada pessoal. Amanda respondeu: que diabos? Eu não fazia ideia. Eles fizeram parecer que você era instável. Instável. Essa palavra ecoou em mim por mais tempo do que eu gostaria de admitir. Depois de tantos anos resolvendo os problemas deles, cobrindo a preguiça deles, aparecendo quando ninguém mais aparecia, essa foi a narrativa que escolheram espalhar no momento em que eu finalmente disse não. E aí percebi que não se tratava apenas de terem me cortado de uma festa. Tratava-se da facilidade com que tentaram me enterrar quando deixei de cumprir o papel que esperavam de mim. Então, não fiquei apenas remoendo. Eu agi. Criei um grupo de conversa. Adicionei meus pais, meus 2 irmãos, 2 primos e um tio que sempre gostava de ficar fora das confusões. Escrevi apenas: como houve alguma confusão, achei que era hora de compartilhar o panorama completo. Anexei os comprovantes de pagamento, prints das mensagens, o cronograma do evento. Não disse mais nada. Desliguei o celular e fui caminhar. 2 dias depois, religuei. Minha caixa de entrada estava cheia, chamadas perdidas do meu pai, mensagens de voz da minha mãe, uma série de mensagens furiosas da minha irmã que variavam entre negação, raiva e culpa, mais de 30 no total. Até minha tia mandou: isso era mesmo necessário? Você precisava humilhar todo mundo desse jeito? Nenhum pedido de desculpas. Só raiva por terem sido expostos. Li cada mensagem com calma. E comecei a agir de novo. Primeiro, entrei no software de impostos que eu usava todos os anos para declarar gratuitamente o IR deles. Deletei os perfis. Apaguei os documentos salvos. Desativei o preenchimento automático. Depois, liguei para a empresa de climatização. Eu vinha pagando, discretamente, pela manutenção anual do sistema de aquecimento que instalei 2 anos atrás, como um favor. Cancelei o plano. Avisei que, se quisessem continuar com a cobertura, teriam que abrir um novo contrato em nome próprio. Então abri meu aplicativo de finanças. Por anos, dei pequenas quantias aqui e ali, supermercado, contas, emergências que nunca eram emergências. Tudo automático. Cancelei tudo. E, pela primeira vez em muito tempo, senti que podia respirar. Como se eu tivesse recuperado algo que nem sabia que havia perdido. Não foi vingança. Foi libertação. E eles ainda nem tinham chegado no último obstáculo. Na 4ª semana, percebi que o silêncio deles já não parecia mais recuo. Era estratégia. Eles estavam se reagrupando. Conheço bem esse padrão. Eles não iriam refletir. Eles iriam esperar o calor passar e voltar, tentando uma abordagem nova. Era sempre assim, minha generosidade era tratada como moeda permanente. Eles nunca imaginaram que o estoque pudesse acabar. Mas acabou. E rápido. Meu pai foi o primeiro a ceder. Ligou numa terça à noite. Sem recado. 10 minutos depois, mandou uma mensagem. Podemos nos encontrar? Só conversar. Sem joguinhos. Não respondi. No dia seguinte, chegou uma carta escrita à mão. Reconheci de longe a caligrafia inclinada, toda em caixa alta. Dentro, 2 páginas o mais perto que já estive de um pedido de desculpas vindo dele. Ele não admitiu muita coisa. Disse: lamento como as coisas aconteceram. Gostaria que você não tivesse se sentido excluído. Mas ali estava, arrependimento. O máximo de arrependimento que já recebi de um homem que, quando eu tinha 12 anos, me colocou de castigo por responder com um certo tom. Quase cedi. Quase liguei. Mas, então, recebi uma ligação do meu amigo Drew, que mora perto dos meus pais. Disse que meu pai andava reclamando com os vizinhos, dizendo que eu abandonei a família por causa do aluguel de uma barraca, e que o dinheiro estava subindo à minha cabeça. Na mesma hora, entendi.
Aquela carta não era um pedido de perdão. Era controle de danos. Limpeza de imagem. Eles não estavam arrependidos. Só estavam envergonhados. Naquele fim de semana, recebi um convite para um jantar familiar simples na casa deles. Nenhuma explicação. Nenhum reconhecimento de nada, só o jantar, como se pudessem pular direto para a parte em que tudo estava bem de novo. Como se não tivessem me cortado, me culpado pelas consequências, reescrito toda a história pelas minhas costas. Recusei, com educação. 3 horas depois, minha irmã me ligou da casa dos meus pais. Deixei cair direto na caixa postal. Ela parecia cansada. Disse que estavam prontos para deixar tudo para trás e que estavam dispostos a me perdoar pela forma como eu havia lidado com as coisas. Me perdoar. Foi aí que percebi, eles não tinham aprendido absolutamente nada. Liguei de volta na manhã seguinte. Quem atendeu foi meu pai. Ele perguntou se eu iria ao próximo evento da família, um churrasco que estavam planejando. Disse que significaria muito para minha mãe se eu aparecesse. Eu disse que não iria. Ele quis saber por quê. Então eu disse. Disse que não perdoo nenhum deles. E que não quero estar perto de pessoas que só lembram que eu existo quando precisam de algo. Ele não respondeu de imediato. Só ficou aquele silêncio longo. E então ele disse. Então é isso? Respondi. Sim. Pelo menos num futuro próximo. Desliguei. Sem gritos, sem cena, só a verdade. E, pela primeira vez, eles tiveram que aceitar isso. Eu não bati a porta. Só a fechei. Tranquei do meu lado. E não pretendo abrir tão cedo. Demorou um pouco até eles entenderem que eu não estava blefando. Algumas semanas se passaram. Depois 1 mês. Nenhuma ligação. Nenhuma mensagem. Imagino que achassem que o silêncio me puniria, que eu me sentiria solitário, que voltaria rastejando pronto para perdoar, fingir que nada aconteceu. Mas o silêncio não me puniu. Ele me libertou. Comecei a viver diferente. Com mais intenção. Fiz uma viagem sozinha para Oregon. Aluguei uma cabana. Caminhava todas as manhãs, cozinhava minhas próprias refeições, e passava longos períodos sem sequer olhar para o celular. Toda semana eu fazia algo com as mãos. Construí estantes de livros, uma mesa de centro, até um suporte de madeira para o meu toca-discos. Comecei a lembrar quem eu era quando não estava ocupado tentando resolver a bagunça deles. Foi no início do outono que voltei a ter notícias. Minha mãe mandou uma mensagem longa, cuidadosamente escrita. Disse que tinham pensado muito sobre tudo o que aconteceu e que perceberam que me trataram de forma injusta. Ela não mencionou a festa. Nem as mentiras que contaram. Só um pedido de desculpas vago e indireto. Sem peso. No fim, escreveu. Gostaríamos de nos desculpar. Sentimos sua falta. Queremos muito nos reconectar. Não respondi na hora. 2 dias depois, meu pai ligou. Dessa vez, deixou uma mensagem de voz. Menos defensiva do que antes. Disse que queriam consertar as coisas. Que deviam ter lidado melhor com tudo. Eu ouvia isso na voz dele. A parte dele que estava acostumada a vencer, a sempre ter razão, estava cansada. Eles tinham chegado ao fim do roteiro. Não sabiam mais o que inventar. E finalmente entenderam, eu não ia voltar só porque eles ignoraram tudo por tempo suficiente. Finalmente, aceitei nos encontrarmos. Sentamos do lado de fora, num restaurante tranquilo, num ponto neutro entre nossas cidades. Meu pai tentou começar com leveza, perguntou sobre o trabalho, fez uma piada sem graça sobre o clima. Minha mãe parecia cansada, mas havia algo de esperançoso em seu olhar. Então ela disse: Sentimos muito, Peter. Por tudo. Sabemos que erramos. Não respondi de imediato. Deixei o silêncio preencher aquele momento. Então falei: Obrigado. Eu precisava ouvir isso. Mas não estou pronto para voltar. E, para ser sincero, não sei quando estarei. Minha mãe piscou, como se não tivesse entendido direito.
Meu pai se recostou na cadeira. Pela primeira vez, parecia que estavam realmente ouvindo. Disse a eles que não guardava rancor. Mas também não esqueci. Falei que pessoas que dizem amar você não te cortam da vida e depois aparecem pedindo ajuda financeira. Que por muito tempo eu acreditei que o amor deles era condicionado ao que eu podia oferecer. E que agora, eu estava cuidando para que o meu amor por mim mesmo não fosse desvalorizado de novo. Paguei meu café. Me levantei. E, antes de sair, disse: isso não é uma despedida. Mas também não é um retorno. E foi isso. Sem cena final, sem abraço de reconciliação. Apenas uma linha clara e fria entre o que foi, e o que quer que venha depois. Talvez eles tenham, enfim, aprendido a lição. Mas agora, reconstruir se for acontecer é uma decisão minha. Já se passaram meses desde então. Eu não esperava paz. Mas foi o que encontrei. Não é perfeita. Nem total. Só uma distância tranquila, estável. Mantive meu ritmo. Trabalho, marcenaria, viagem sozinho, o silêncio vindo da família. Uma espécie de normalidade. Até que algo inesperado aconteceu. Recebi uma carta. Não um e-mail. Não uma mensagem de voz. Uma carta de verdade, em envelope, com uma caligrafia que não reconheci. Dentro havia um cartão simples e um bilhete da Amanda, minha prima. A única que já havia me procurado sem ser enviada por alguém. Ela dizia que queria me contar algo pessoalmente, se eu tivesse tempo. Só um café. Afirmou que não era drama familiar suas palavras e que entenderia se eu não quisesse. Aceitei, mas por curiosidade. Nos encontramos num café pequeno, na cidade. Ela parecia nervosa, o que era raro nela. Não enrolou. Minha mãe está fazendo terapia. De verdade. Fiquei em silêncio. Ela continuou. Parece que, depois que me afastei, as coisas lá pioraram mais do que eu imaginava. Minha irmã parou de ir, meu pai ficou mais calado. Alguns parentes os criticaram discretamente depois de verem os recibos que eu enviei. Sem barraco. Só afastamento. Mas, segundo Amanda, a verdadeira mudança veio quando a mãe dela tentou organizar o dia de ação de graças e ninguém quis ajudar. O pai dela disse apenas: não vamos fazer isso de novo. E foi aí que ela desabou. Admitiu tudo não só em relação a Amanda, mas de anos de comportamento tóxico. O terapeuta incentivou que ela escrevesse um pedido de desculpas verdadeiro. Mas ela ainda não tinha enviado. Estava com medo. Medo de que eu não ligasse. Ou pior, que eu ignorasse. Respondi que não precisava de um pedido de desculpas no papel. Eu precisava ver a prova de que o ciclo foi interrompido. Então veio a segunda surpresa. Amanda me entregou uma folha dobrada. É do meu pai, disse ela. Eu a abri. Uma frase apenas: estou tentando aprender a ser pai. Era só isso. Sem assinatura, sem explicações. Só aquilo. E, de alguma forma, isso me atingiu mais fundo do que todos os pedidos de desculpas que eles evitaram durante anos. Não tomei nenhuma decisão imediata. Fui para casa, sentei com o bilhete nas mãos e fiquei olhando para ele por muito tempo. 2 semanas depois, passei de carro pela casa dos meus pais. Não parei. Não entrei. Só estacionei do outro lado da rua e observei por alguns minutos. As luzes estavam acesas. A TV piscava na janela. Vida normal. Mas havia algo diferente. Não melhor. Apenas mais silencioso. Naquela noite, sentei e escrevi uma carta. Não uma resposta. Só uma mensagem. Você não precisa se desculpar de novo. O que você fizer daqui pra frente importa mais. Não estou pronto para voltar. Mas estou aberto a algo novo, algo mais lento, mais real. Se isso também for o que você quer, então vamos ver. Não assinei com carinho, nem com amor. Assinei apenas, Peter. E coloquei no correio na manhã seguinte. Conclusão. Não sei se existe um final perfeito para esse tipo de história.
Famílias não se resolvem como em séries de TV com abraços, trilha sonora e uma cena de jantar no final. Às vezes as pessoas mudam. Às vezes, não. Às vezes, apenas se calam o suficiente para começar a escutar. Tudo o que eu sei é que parei de implorar pelo mínimo. Parei de entregar pedaços de mim em troca de migalhas de afeto. Parei de aparecer só para ser ignorado. E, pela primeira vez, eles tiveram que me encontrar onde eu estava, não me puxar de volta para onde eles se sentiam confortáveis. Então talvez isso seja o começo de algo diferente. Ou talvez, apenas um encerramento. De qualquer forma, estou em paz,